Bezerra Hashem, da Fiut-Het, tratado de e-mail lá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Fiut-Het, na primeira linha, mas tentem falar a nova Mishnah. Haolav Kilaya Kerem Mitztarfin Zemze. Então, vimos vários casos de tziruf nesse capítulo. Então, revisando, por exemplo, com relação à lei de Orlá e Kilaya Kerem. Orlá são as frutas de uma árvore nos 3 primeiros anos do plantio. Como a gente sabe, se a pessoa tem uma árvore nos 3 primeiros anos do plantio, ele não pode comer os frutos e não pode ter nenhum proveito. A partir do 4º ano ele pode ter proveito dos frutos. E a pessoa que come um casai de orlá, mais ou menos 30 gramas, ele tem o castigo no tribunal das chicotadas. E Kilaya Kerem é quando a pessoa ele planta no vinhedo uma outra espécie. Digamos que ele plantou trigo no vinhedo. O trigo se proíbe, as uvas também. Se a pessoa come um casai, ele é castigado no tribunal. O que acontece se a pessoa come meio casai de Kilaya Kerem e meio casai de orlá ao mesmo tempo? Fala a Mishnah, se soma mitztarfim, essa é a lei do tziruf. O tziruf é para completar o casai. Mesmo que não comeu um casai de uma coisa só, ele comeu meio casai de orlá, meio casai de Kilaya Kerem, se soma. Fala Tanakama, orlá e Kilaya Kerem são da mesma família de proibições que tem a ver com produtos agrícolas. A orlá são as frutas da árvore, Kilaya Kerem são as plantações do vinhedo. Fazem parte da mesma família, então se soma. Rabbi Shimon mitztarfim. Aparentemente, Rabbi Shimon veio dizer que não se soma, mas vamos ver na Gemara que não é tão simples. Fala, o mitzarich Rabbi Shimon letzirufi. Gatania, Rabbi Shimon omer kol shole makot. Parece da Mishnah que Rabbi Shimon veio dizer que se a pessoa come meio casai de orlá, meio casai de Kilaya Kerem, ele não é castigado, porque não completou o casai. Mas essa não é a opinião de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon fala que se a pessoa come qualquer quantia de algo proibido, ele já tem as chicotadas no tribunal, mesmo que ele não comeu o casait. Conforme Rabbi Shimon, a lei do casait é só com relação a sacrifícios. Tem situações que a pessoa come algo, tem que trazer um sacrifício, é só se ele comeu o casait. Mas com relação ao castigo no tribunal, fala Rabbi Shimon, qualquer quantia já castiga ele. Então, o que Rabbi Shimon disse na Mishnah? Totni entzrichim letzaref. O que Rabbi Shimon veio dizer na Mishnah é que não precisa somar. Se a pessoa come só meio casai de orlá, ou menos do que meio casai de orlá, ou Kilaya Kerem, ele já é castigado no tribunal. Então Rabbi Shimon veio dizer que não é necessário que se some ao casai. Mesmo que não se some, a pessoa já tem as makot no tribunal. Tanakama sustenta que a lei do casai é que somente se a pessoa come um casai ele é castigado no tribunal. Aí Tanakama veio dizer que meio casai de orlá se soma com meio casai de Kilaya Kerem para completar o casai. Mas tentem falar o último Mishnah do capítulo. Abeget ve'asak, asak ve'aor, haor ve'amapatz. Então, é o seguinte. Como a gente sabe, tem coisas que recebem impureza. Comidas que encostam em impureza se impurificam. Utensílios também. Utensílio é qualquer coisa, qualquer objeto que tem alguma função. Uma roupa é um utensílio, conforme a Halakha. Faz parte dos kelim. Também um saco, também couro, também uma esteira. Esses são os exemplos que a Mishnah traz. Outras coisas. Cada um desses objetos tem uma função diferente. Então vai ter uma lei diferente com relação a medida. A roupa só é vulnerável a se impurificar se tem uma medida mínima. Tem que ter uma medida relevante da roupa. A medida relevante é de 3 etzbaot. Se a roupa, o tecido, mede 3 dedos por 3 dedos, então são 3 dedos quadrados de medida, tem a medida mínima e já é vulnerável a se impurificar. Já é relevante. Um pedaço de tecido que tem 3 dedos quadrados já é relevante, já pode ser usado como um remendo para uma roupa rasgada. Então já tem relevância, já é levado em conta conforme a Halakha como um utensílio e é vulnerável a se impurificar. Menos do que essa medida, não é vulnerável a se impurificar, não tem nenhuma relevância.
se o tecido mede menos do que 3 dedos quadrados. As outras coisas que a Mishnah traz também tem medidas, não vamos entrar em cada caso, não é nosso assunto, mas o saco da época era feito com pelos animais. Couro, a esteira, cada coisa tem a sua medida. O que é relevante para nós é a lei do tziruf. Mitzarfim zem ze. Uma coisa completa a medida da outra. Fala a Mishnah, tudo isso está na mesma família, de kelim, de utensílios. Se a pessoa tem, por exemplo, 2 dedos de medida de um tecido e um dedo remendado, um dedo de couro junto ao tecido, se soma aos 3 dedos. A gente falou que um tecido só é vulnerável a se impurificar se mede 3 dedos quadrados. Se tem 2 dedos quadrados de tecido, de lã, por exemplo, e um dedo quadrado de couro está costurado, então tem 3 dedos quadrados e é vulnerável a se impurificar. Encosta em algo impuro, se impurifica. Amar Rabi Shimon mata. Fala Rabi Shimon, qual o motivo disso? Você pergunta a Rabi Shimon, aparentemente não deveria se somar. Porque o tecido tem uma lei, o saco tem outra lei, o couro outra lei e a esteira também. Porque se soma. Fala Rabi Shimon, fala Rabi Shimon por causa do moshav, uma outra lei. Por exemplo, uma mulher nidá que se senta em um assento, o assento se impurifica. Se esse assento é composto por um tecido, couro, parte de uma esteira e um pedaço de saco, também se impurifica, se soma para a medida do assento que se impurifica. E então fala Rabi Shimon, uma vez que esses tipos de coisas da Mishnah se somam para formar um assento, para receber a impureza, por exemplo, de nidá ou de zivá, do corrimento, então, fala Rabi Shimon, se vê que esses tipos de tecidos, eles fazem parte da mesma família. Ou seja, se fosse um pedaço de ferro e um pedaço de lã no assento, não se somaria. Mas uma vez que a gente vê que couro, saco, o tecido de lã ou de linho e a esteira se somam no assento, se vê que eles fazem parte da mesma família. E também se tem um pedaço de 2 dedos quadrados de tecido e um dedo quadrado de couro ou outra coisa, vai se somar também. Ou seja, fala Mishnah, se vê da lei do assento, que todas essas coisas da Mishnah fazem parte da mesma família de coisas, então uma coisa completa a medida da outra. Fala com Maratana, disse a Breta. Kitzami kulan versam men beged le mishkav. Vamos ver um pouco mais dessas leis da medida. A pessoa pegou um pouco de tecido, um pouco de saco, um pouco de couro e um pouco de esteira. E ele fez uma fronha para deitar. Então, shloshá, se esse pedaço que ele fez mede 3 tfachim quadrados, 30 centímetros quadrados, já tem uma medida relevante como fronha para a pessoa deitar, já cobre uma parte considerável do corpo da pessoa, é vulnerável a se impurificar. Menos do que 30 centímetros quadrados, não é vulnerável a se impurificar, não tem a relevância como fronha, porque é pequeno demais para ter a função de uma fronha. Se tem 3 tfachim quadrados, aproximadamente 30 centímetros quadrados, já é relevante e já é vulnerável a se impurificar. Lemoshav tefach. Com relação ao assento, a gente mencionou antes a lei do assento. Se mede um tefach quadrado, 10 centímetros quadrados mais ou menos, já tem o tamanho relevante como um assento e é vulnerável a se impurificar. Menos do que isso, não. Le'achizá kolshu, com relação a achizá, qualquer medida já recebe a impureza. Mas le'achizá, o que é le'achizá? A Maria que chamar a Bianá e fala o sábio. Shekeno medle navla. Fala o sábio o seguinte: quando a pessoa costura, ele tem um receio que o fio que ele está segurando vai cortar o dedo dele. Então, se ele pega um pedaço de tecido, e mesmo que é um tecido composto pelos materiais da Mishnah, roupa,
saco, couro, esteira. Ele fez uma pequena luva para cobrir o dedo dele. Já é vulnerável a se impurificar, porque já tem uma função relevante. Mesmo que seja bem pequeno, já cobre essa parte do dedo em contato com o fio. O fio não vai mais cortar essa parte do dedo. Então, mesmo um pedaço bem pequeno, já tem relevância como essa função de luva. Já cobre essa parte da mão dele para que ele não se corte. Na Tindetana fala para ele uma outra explicação. É um outro exemplo da mesma coisa. Quando a pessoa colhe figos, os figos têm um certo mel que suja a mão da pessoa. Se a pessoa coloca uma pequena luva no dedo quando ele vai colher o figo para que não se suje, também tem essa função. Mesmo que seja bem pequeno, já protege essa parte do dedo para que não se suje. Então já é vulnerável a se impurificar. O conceito é que um utensílio, para ser vulnerável a se impurificar, para receber a impureza, tem que ter um tamanho relevante para fazer a sua função. A função da fronha precisa de um pedaço maior do que uma luva pequena para cobrir o dedo da pessoa. Então, no caso da fronha, para a pessoa deitar, se tem 30 centímetros quadrados, já é relevante. No caso, para cobrir o dedo dele para que não se corte com o fio, qualquer pedacinho já é relevante, já protege essa parte do dedo que está em contato com o fio. Então, mesmo qualquer pedacinho, qualquer tamanho, já é vulnerável a se impurificar. E como disse a Mishnah, se esse tecido é composto por esses materiais da Mishnah, também se somam para o tamanho da fronha ou o tamanho do assento. Parabéns a todos, mas alto, terminamos mais um capítulo. Baruch Hashem. Começamos Perek Hanenem Min HaEkdesh, mudando a lei da Meilá. Para a Mishnah, Hanenem Min HaEkdesh shave pruta. Afal pi shelo pagam, ma'al divrei Rabbi Akiva. A gente vai ver na Gemara melhor o que Rabbi Akiva veio dizer. A pessoa não pode ter proveito de algo do Beit HaMikdash, se ele tem proveito é Meilá. Se ele pecou o pecado de Meilá, já vimos várias vezes, ele tem que pagar pelo proveito dele, mais 25%, que é a multa, Homesh, e trazer um sacrifício. Fala a Mishnah, isso é só se ele teve o proveito relevante. O proveito relevante é que vale, no mínimo, uma pruta. O valor monetário mínimo. Mais ou menos 5 centavos de R$1. Se o proveito que ele teve é menos do que uma pruta, não é levado em conta. Não é um proveito considerável. Não é levado em conta, então a pessoa não pecou o pecado de Meilá, não traz o sacrifício, não tem que pagar. Vamos ver o que Rabbi Akiva veio dizer melhor na Gemara. והחכמים אומרים, פלה חכמים, כל דבר שיש בו פגם, לא מעל עד שיפגום, ושאין בו פגם, כיוון שנהנה מעל. Fala חכמים, a gente vai ver a fonte logo mais. Tem dois tipos de coisas com relação à lei da Meilá. Tem coisas que se danificam com esse uso e tem coisas que não se danificam com esse uso. Então fala Chachamim, se a pessoa pegou algo do Beit HaMikdash e fez um uso que danifica a coisa, a pessoa só pecou o pecado de Meilá se ele teve o proveito, danificando. Ele também teve o proveito e também danificou, ele pecou o pecado de Meilá. Se ele teve o proveito que danifica a coisa, mas não danificou, não tem a proibição de Meilá. Não traz o sacrifício, etc. Vamos ver por quê. Se é algo que não se danifica com esse uso, então qualquer proveito que vale uma pruta, mesmo se não danificou, já é o pecado de Meilá. Quentes, agora vamos ver alguns exemplos. Natna katla betzavara, tabat beada, shata bekos shel zahav, kivan shenena ma'al. Usos que não danificam a coisa. A pessoa pegou um colar do Beit HaMikdash e colocou no pescoço. Não danifica o colar. A pessoa pegou um anel de ouro e colocou no dedo. Não danifica o anel. A pessoa pegou um copo de ouro do Beit HaMikdash e bebeu. Não danifica o copo. Então, ele teve o proveito, pecou o pecado de Meilá, mesmo que não danificou. Porém, lavash bechalu, kisah betalit, bika bekardum, lo ma'alat shevgo. Agora, usos que danificam a coisa. A pessoa pegou uma túnica do Beit HaMikdash e vestiu. Isso danifica a túnica. Normalmente, ele pode se manchar, ele pode rasgar a túnica. Então, esse uso normalmente danifica. Ou a pessoa pegou um talit e se cobriu. O uso
danifica o talit normalmente. É normal que a pessoa prenda o talit em algum lugar e rasgue, ou ele manche, ou ele suje. Se a pessoa pegou um machado do Beit HaMikdash para cortar lenha, é algo que normalmente danifica o machado. Pode danificar o fio do machado, outra parte do machado. Então a pessoa só pecou o pecado de Meilá se ele teve o proveito e também danificou. Se ele teve o proveito sem danificar, não pecou Meilá. Um animal que a pessoa monta pode se danificar. A pessoa que monta errado no animal pode danificar o couro do animal, por exemplo. A pessoa subiu em cima de um hatat, montando no hatat, e é algo que pode danificar o hatat. Então a pessoa só pecou o pecado de Meilá se ele teve o proveito e também danificou. Que sheineta kematenena ma. Agora, um outro conceito. Isso que a gente falou é algo que se danifica com esse uso. A pessoa só pecou o pecado de Meilá se ele teve proveito e também danificou. Isso é só se esse dano faz alguma diferença para o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash perde alguma coisa com esse dano, aí existe essa lei. Aí o dano é levado em conta, aí o dano é relevante. Se o Hatat morre, o Hatat morreu sozinho. Esse animal não serve para nada para o Beit HaMikdash. Nem para nós, não podemos fazer nada com esse Hatat que morreu. Então, se existe um dano a essa carcaça ou não, não faz a mínima diferença para o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash não perde nada com esse dano. Porque, de qualquer forma, não tem nada o que fazer com esse Hatat que morreu. Então, se a pessoa teve proveito desse Hatat e não causou um dano, ele pecou o pecado de Meilá. Nesse caso, o dano não é relevante para nada. Então, não faz diferença se a pessoa danificou ou não. Portanto, se a pessoa teve qualquer proveito, que vale uma pruta ou mais, ele pecou o pecado de Meilá, mesmo que não causou o dano. Então, revisando esses conceitos. Se há algo do Beit HaMikdash que se danifica com esse uso, e o dano faz diferença para o Beit HaMikdash, o Beit HaMikdash perde. Então, se a pessoa teve proveito danificando, ele pecou o pecado de Meilá. Teve o proveito sem danificar, não pecou o pecado de Meilá. Se há algo que não se danifica com esse uso, ou é algo que o dano não faz a mínima diferença para o Beit HaMikdash, não tem relevância, a pessoa teve proveito, pecou o pecado de Meilá. Tem que pagar pelo proveito, pagar a multa dos 25% e trazer o sacrifício. Fala na Tana, disse a verdade. Modelo Rebbe Akiva Lachachamim, Bedavar Shesh Bo Pgam. Fala a Braita, voltando à opinião de Rebbe Akiva, a gente não entendeu bem o que Rebbe Akiva veio dizer. Então, disse Rebbe Akiva, na Braita, que num caso que é algo que se danifica e a pessoa teve um proveito e não danificou, não pecou o pecado de Meilá. Então, é a mesma coisa que a gente viu conforme Chachamim. Qual é a discussão entre Rebbe Akiva e Chachamim? Eles concordam. A Braita falou, Rebbe Akiva concorda com Chachamim que se há algo que se danifica com esse uso, a pessoa só pecou Meilá se ele danificou. Se há algo que não se danifica com esse uso, a pessoa pecou Meilá mesmo que não danificou. É a mesma coisa que disseram Chachamim. Então, Amarava falava, qual é a discussão? Belevush Metziah o Marmela. Falava dois exemplos, mas é um conceito que se aplica a vários casos. Naquela época as pessoas usavam uma roupa em contato com a pele, uma túnica externa e uma roupa intermediária. Então, a roupa em contato com a pele se danifica, normalmente. O suor danifica a roupa. Então é davar sheyesh bo pgam, algo que se danifica com esse uso. A túnica externa também se danifica. A pessoa pode sujar, manchar, rasgar. Então também é algo que se danifica normalmente com esse uso. A discussão entre Rebbe Akiva e Chachamim é, por exemplo, com a sua roupa intermediária. A roupa intermediária está protegida do suor e protegida das coisas fora da túnica. Então, normalmente, com esse uso, a roupa não se danifica a curto prazo. Mas a longo prazo, normalmente se danifica. Alguma hora essa roupa se danifica. Então, fala Rava, a discussão entre Rebbe Akiva e Chachamim com relação a essa roupa intermediária não se danifica a curto prazo e se danifica a longo prazo. Será que é algo sheyesh bo pgam
é considerado agora como algo que se danifica ou não? Fala Rabi Akiva que não. A curto prazo, essa roupa não vai se danificar. Então, não é considerado algo que normalmente se danifica com esse uso. Então, se é algo do Beit HaMikdash, a pessoa teve qualquer proveito, pecou o pecado de Meilá, mesmo que não danificou. Fala Chachamim, na prática, essa roupa intermediária se danifica. Não agora, vai demorar para se danificar, mas é algo que se danifica. Então, se a pessoa usou essa roupa do Beit HaMikdash, a pessoa só pecou o pecado de Meilá se ele teve proveito e também danificou. Um outro exemplo, Marmelá. Marmelá é uma roupa de linho fino. Então é o seguinte, a pessoa que tem uma roupa de linho tão fino, ele não veste essa roupa em locais que existe risco que essa roupa vai se danificar. É uma roupa muito frágil. A pessoa não vai vestir uma roupa de linho fino para ir numa floresta, ou para ir num lugar sujo, ou lugar com coisas pontudas que vão danificar essa roupa. Mas a longo prazo essa roupa vai acabar se danificando. Fala Rabi Akiva, uma vez que a pessoa usa essa roupa de linho fino, por exemplo, para ficar sentado na varanda, não é algo que normalmente se danifica. Então, se essa roupa é do Beit HaMikdash, a pessoa teve qualquer proveito, pecou o pecado de Meilá, mesmo que não causou um dano, porque normalmente essa coisa não se danifica. Fala Chachamim, diferente. Na prática, essa roupa de linho fino se danifica. É vulnerável a danos. A longo prazo vai se danificar. Então fala Chachamim, é davar sheyesh bo pgam. Se essa roupa é do Beit HaMikdash, a pessoa só pecou o pecado de Meilá, se teve proveito e também danificou. Fala Rabi Akiva que não, é davar she'en bo pgam. Normalmente não se danifica. Então, o dano não é levado em conta, é como um copo de ouro, é como um anel de ouro do Beit HaMikdash, que a pessoa teve qualquer proveito, pecou o pecado de Meilá, mesmo que não danificou. Fala Chachamim, na prática, esse objeto é vulnerável a se danificar. Então, a pessoa só pecou o pecado de Meilá, se ele teve proveito, danificando. Tador Rabanan fala Breta. Nefesh. O passuco de Meilá começa falando, a pessoa pecou o pecado de Meilá. A pessoa, Echad Yachid, Echad Nasi, Echad Mashiach. Essa palavra, a pessoa, inclui qualquer pessoa. O judeu comum, o rei, o Kohen Gadol, outras pessoas do povo também, todos estão proibidos de ter proveito de coisas do Beit HaMikdash. Que timor mal, e a linguagem de Meilá é timor mal, en mal, ela shinui. Essa linguagem de mal, esse verbo limol, fala a Braita, é uma linguagem que a pessoa fez algo diferente. Isso pertence ao Beit HaMikdash, então a forma certa de usar é para o Beit HaMikdash. A pessoa fez algo diferente, ele usou para uso pessoal dele. Esse é o significado da palavra Meilá. Vecheno Omer, como fala um outro passuco, Ish Ish Kitesteisto, o Malá Bomar, a esposa traiu o marido. O passuco usa esse termo Meilá. Ela fez algo diferente do certo. Ela deveria ter feito relação exclusivamente com o marido, e ela fez relação com outro homem, um homem diferente, então ela fez algo diferente do certo. Então, outra vez, essa linguagem de Meilá é uma diferença, shinui. Veomer, mais um passuco, Vaimaru beloke avotehem. Lemos a página, mas no Acharem, temos que ler aqui, Elohei Haaretz. A linguagem de Meilá com relação à idolatria. A pessoa fez algo diferente. Em vez de servir exclusivamente a Hashem, ele fez algo diferente, ele serviu a idolatria. Então, outra vez, a linguagem de Meilá é que ele fez algo diferente do certo. Continua essa breve. Yachol pagam velo neena, ou neena velo pagam, o bemechubar la karka, o beshaliach shasa shlichuto. A gente vai voltar a cada coisa na sequência. Fala a Braita. Talmud lomar vechata, nemar chet betruma, venemar chet bemeila. Fala a Braita. Existe uma associação, uma gzerah shavá, entre Meilá e Truma. Da palavra, do termo chet. A Torá fala esse termo com relação a Meilá e também com relação a Truma. Existe uma associação entre os dois assuntos. Entre o caso que a pessoa teve proveito de algo do Beit HaMikdash e o caso de Truma, que o não Cohen comeu a Truma do Cohen, comeu a oferenda exclusiva do Cohen. Explica a Braita, o que se aprende dessa associação? Ma chet amur betruma, pogem venena.
ומי שפגם נהנה, ובדבר שפוגם בו נהנה, ופגימתו והנאתו כאחד. No caso da trumá, o que acontece? O não Cohen, por exemplo, comeu uma uva de trumá do Cohen. Ele comendo a uva, teve proveito da uva, e causou um dano à trumá. Ele destruiu a uva. Então, tem alguns parâmetros aqui. A mesma pessoa que causou o dano, teve proveito. Essa pessoa teve proveito dessa uva e causou o dano a essa uva. A mesma coisa que ele teve proveito, ele causou o dano. O dano e o proveito são simultâneos, acontecem no mesmo instante. Que ele come e fala breda mais, o betalush minakarka. No caso da trumá, a pessoa só tem como designar algo como trumá do Cohen, se é algo que foi colhido já. Se tem uma uva que foi colhida, é possível designar como trumá do Cohen. Se a uva está presa ao vinhedo ainda, não é possível cientificar isso como trumá. Então, um outro parâmetro da trumá, a gente vai aplicar isso a Meilá também. O Beshaliach Shasar Shlichuto. Com relação a trumá, Reuven colheu o campo dele. Tem que separar a trumá. Ele pode nomear um Shaliach, um emissário dele, para separar a trumá por ele. O Shaliach separa a trumá em nome de Reuven, em nome do dono. É como se Reuven separou. Um outro parâmetro. Então, fala para ele, Afreta Amur Bemeilá. Os mesmos parâmetros têm que existir no caso da Meilá para ter a Meilá. Pogem benena, o mishepagam nena, o bedavar shepogem bo nena, o pgimato ve'anato kecha. Então, quando a gente está comparando a lei da Meilá com a trumá, a gente está comparando algo do Beit HaMikdash que tem como se danificar, como uma uva de trumá. Então, se trata aqui, por exemplo, de uma roupa que se danifica quando a pessoa usa, uma túnica. Então, a pessoa pegou a túnica do Beit HaMikdash e ele vestiu, por exemplo, é algo que se danifica com esse uso. A pessoa só pegou o pecado de Meilá se ele teve proveito da túnica e também danificou. Então, a mesma pessoa que teve proveito, ele danificou. Ele teve proveito dessa túnica e danificou essa túnica, e o proveito e o dano aconteceram ao mesmo tempo. Ele teve proveito da túnica vestindo, e isso causou um dano à túnica. Então é como no caso da trumá, que o não Cohen comeu a uva de trumá, ele causou o dano à uva, teve proveito da uva, e o dano e o proveito aconteceram no mesmo instante que ele estava comendo. O betalush minakarka. Se tem algo do Beit HaMikdash que está plantado no solo, não tem a lei da Meilá. Se tem uma árvore plantada, digamos, do Beit HaMikdash, a pessoa teve proveito, não pegou o pecado de Meilá. Como no caso da trumá, não é possível ter trumá em algo que está conectado ao sol. O Beshaliach Shasar Shlichuto. Agora uma novidade com relação ao Shaliach. Como a gente vê no caso da trumá, quando o Shaliach, o emissário, separa a trumá pelo dono, é como se o dono separou. No caso da Meilá também. Se uma pessoa, digamos Reuven, fala para Shimon, vá para o Beit HaMikdash, pegue o machado do tesouro do Beit HaMikdash e venha cortar a lenha aqui. Então Shimon é o Shaliach. Shimon obedeceu. Quem pecou o pecado de Meilá foi Reuven. É como se Reuven fez isso. Como no caso da trumá, quando o Shaliach separa a trumá, é como se Reuven fez. No caso da Meilá também, Shimon fez o ato de Meilá como Shaliach de Reuven. Quem pecou foi Reuven, e Reuven tem que pagar, e Reuven tem que trazer o sacrifício. Então vamos voltar às primeiras leis de antes da Breita para resumir. Yachol pagam belo nena. O que acontece se a pessoa pega uma túnica do Beit HaMikdash e rasga? Ele não teve proveito, ele não vestiu. Ele não pegou o pecado de Meilá, como a gente acabou de ver. Meilá é só se a pessoa teve proveito e danificou ao mesmo tempo. Ou Nená velo pagam. Ou ele usou a túnica, mas não causou nenhum dano à túnica, não pecou Meilá. Se é algo que está plantado no solo, não tem Meilá. E como a gente falou, a lei do Shaliach agora. Isso foi aqui, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver a continuação dessa breta. Vai entrar no Daf de amanhã. Vamos ver uma nova Mishnah também. Mais sobre a lei da Prutá, da Meilá, com muito mais novidade. Amém.